Bom dia, amada igreja. Meus irmãos, é uma honra, né, estarmos aqui e uma responsabilidade ao mesmo tempo que o pastor Edson nos concede o seu púlpito para trazermos uma palavra de Deus aos nossos corações. Como vocês já bem observaram aí projetado, o nosso tema é o poder do louvor para a vida do crente. E eu já convido a todos que abram aí as suas Bíblias em Salmo 146 e nós vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 2. Amém? Salmo 146, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amém? Nós temos uma pergunta ou uns questionamentos para compartilhar com vocês, né? Para que nós que estamos aqui façamos uma autoanálise. Essa semana que passou, que terminou ontem, você louvou mais a Deus ou murmurou mais? É uma autoanálise, certo? Você tem o hábito de louvar a Deus? Você tem um coração de adorador? Que a gente possa guardar esses questionamentos e fazermos essa autoanálise, né? Eu louvei mais ou eu murmurei? Eu tenho o hábito de louvar a Deus? Eu tenho um coração adorador? Possamos guardar esses questionamentos. Martinho Lutero, né, um dos ícones aí da Reforma Protestante, e a gente está chegando pertinho, né, pastor Edson, da comemoração, dia 31 de outubro, da Reforma Protestante, ele fez a seguinte afirmação, abre aspas: todo cristão é uma doxologia da cabeça aos pés. Então, todo cristão, ele deve ser aquele cristão, toda aquela pessoa que é salvo, que é regenerado, né, deve ter uma vida de louvor, da cabeça aos pés, completamente de louvor, né? Uma vida totalmente de adoração a Deus, né? E citando um teólogo muito conhecido de todos nós, que é C.S. Lewis, ele fez a seguinte afirmação, abre aspas: alegria no céu é coisa séria. Fecha aspas. Alegria no céu é coisa séria. Por que C.S. Lewis fez essa afirmação? O que é que a gente tem que analisar dentro dessa afirmação de C.S. Lewis? Porque nesse mundo caído que nós vivemos, muitas vezes a alegria ela é ligada com bagunça, com coisas que não são assim tão sérias, né? Então, o que é que nós, enquanto salvos, justificados, regenerados, né, temos que ter em mente, né, que o louvor, a gratidão, eles são levados a sério na Bíblia, no céu, assim como falou ali C.S. Lewis. Meus irmãos, eu convido vocês para abrirem as suas Bíblias em Apocalipse. Abra no capítulo 4, os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, né, eles vão descrever ali
a sala do trono de Deus. E nessa descrição da sala do trono de Deus tem algo assim muito curioso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Do capítulo 4 de Apocalipse, quem encontrar primeiro, por favor, leia de forma bem audível os versos 11, 10 e 11. Apocalipse 4, versos 10 e 11. Amém. Então, aí, dentro dessa descrição da sala do trono de Deus, capítulo 4, o autor, que é João, ele recebe essa revelação e ele diz que ali tem 24 anciãos. E esses anciãos, eles declaram, né, eternamente, que o Senhor, ele é digno de toda a adoração, de todo o louvor. E aí, no verso 11, ele prossegue dizendo, né, que tipo de louvor. Mas, no capítulo 5 também, nós temos aí o verso 9, né? Quem encontrar, pode fazer a leitura do verso 9, capítulo 5 de Apocalipse. Amém? Amém. Então, meus irmãos, olha só. 9, 5. 5, 9, perdão. Ele diz, né? E entoavam, aqui na minha tradução, né? Corrigida Almeida. E entoavam novo cântico, reconhecendo que só o Senhor é digno, né? De todo louvor, de toda a glória e de toda a adoração. Então, isso aqui é a descrição da sala do trono de Deus. Como é que é lá na sala do trono de Deus? O que é que nós vamos encontrar quando nós chegarmos lá, né? Então, assim, aqui está descrito que seres angelicais foram criados. E eles foram criados exclusivamente para adorar o Senhor. E adorar não é um dia, um mês, não, mas de forma ininterrupta, né? Eternamente, adorando o Senhor, né? Então, ali eles louvam ao Senhor e eles adoram ao Senhor. Vamos voltar aqui para o texto lido, né, que a gente leu, o Salmo 146, os versos 1 e 2. Né? Então, o Salmo 146, ele não tem, assim, identificação. Né? Muitos salmos têm identificação, mas o Salmo 146 não tem. Né? Ele está aí no contexto dos 4 últimos salmos também, que são chamados de salmos de aleluia. Então, observe aí que no verso 1 ele inicia já, né, com essa expressão. Aleluia, aleluia. Então, o salmista aqui, ele vai afirmar para nós, de forma bem resumida, nesses 2 versos, que viver é louvar a Deus. Viver é louvar a Deus. Como assim, né? Viver. Então, tudo que eu faço, eu tenho que me lembrar que eu devo louvar ao Senhor. Tudo que eu faço, eu tenho que me lembrar que é para a glória do Senhor.
Então, vamos destacar aqui, meus irmãos, 3 pontos considerados importantes que estão contidos nesses 2 versos que nós lemos. Se você quiser, pode anotar. O primeiro ponto aqui que nós vamos destacar é a decisão de louvar a Deus. A decisão de louvar a Deus. Primeiro, eu só quero falar um pouco sobre essa expressão aleluia, né? Ela vem do hebraico aleluia, né? E ela significa que o nome de Deus, Yahvé, é o nome pessoal de Deus, né? Pelo fato dele conhecer. Então, pelo fato de nós conhecermos Deus, de nós termos uma intimidade com Deus, de nós termos uma dependência de Deus, a nossa vida, ela deve ser uma vida de aleluia. Ela deve ser uma vida de aleluia, né? Então, ou seja, eu devo viver para louvar Yahvé. Então, é isso que o salmista está querendo dizer aqui com essa expressão. É isso que ele está nos passando aqui com essa expressão. Aleluia, eu devo viver para louvar ao Senhor, para louvar Yahvé. E essa foi a decisão do salmista. Então, o salmista aqui, ele decide, né? Ele decide louvar ao Senhor. Então, o nosso primeiro ponto aqui foi o quê? Qual foi o primeiro ponto? A decisão de louvar a Deus. Então, que decisão eu vou tomar? Eu vou tomar a decisão de louvar a Deus ou eu vou tomar outra decisão? O salmista, ele tomou aqui a decisão de louvar a Deus. Então, para o salmista, né, Yahvé, esse nome pessoal de Deus, ele é o objeto do louvor do salmista. E será que Deus, ele deve também ser o nosso objeto de louvor? Fica aí, né, para uma autoanálise. Mas o salmista, ele decidiu louvar ao Senhor, certo? Mas o que é o louvor? Nós iniciamos aqui, né, muitas pessoas se preparando para louvarmos ao Senhor. Mas, de fato, o que é louvar? Louvar, meus irmãos, eu quero a participação. Nós temos aqui mentes já bem experientes, de forma assim, numa palavra, 2 palavras, para você, quem quiser. O que é louvar? Alguém aí se habilitaria? Dizer? O que é louvar? Será que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então, ninguém está querendo participar, né? O que é louvar para você? Pastor Edson? Em uma palavra, 2 palavras. É gratidão, né? Alguém mais quer falar? Obrigada, pastor Edson. Conheço o pessoal aí. É elogiar. Então, louvar é isso, né? Louvar é elogiar a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, né? E louvar a Deus é admirá-lo, como o pastor Edson falou, é adorá-lo, né? Então, louvar ao Senhor, né, é reconhecer a sua soberania, é estar deslumbrado diante de Deus, né, pela bondade, pela misericórdia dele, pelos atributos que ele tem e pela sua glória. Show? Então, é isso, louvar. Que dê uma descidinha. Então, aqui nós usamos vários adjetivos, né, para que a gente possa sair daqui e não esquecermos mais o que é louvar ao Senhor, né? É reconhecer os atributos do nosso Deus. Vamos aí
abrir a Bíblia, a nossa Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, e a gente vai ler os versos de 20 a 24. Evangelho de João, capítulo 4, versos de 20 a 24. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos repetir todos juntos o verso 24. Vamos lá, igreja? Vamos lá? Deus. Amém. Então, Deus, Ele é espírito. Veja, aqui nós sabemos qual foi o contexto, né, dessa conversa de Jesus com a mulher samaritana, lá no poço, não é isso? Então, assim, a partir do momento, meus irmãos, em que Cristo entra na minha vida, a partir do momento em que Cristo entra na sua vida, né, nós nos tornamos novas criaturas. Se nós nos tornamos novas criaturas, nós estamos aptos a adorar a Deus, a louvar a Deus. Ah, irmã, eu canto, mas eu canto assim feio, por isso que eu não gosto de cantar. Não, a gente não deve confundir essa questão da voz com o que é o louvar, né? São concepções totalmente diferentes. Então, se eu fui regenerado, se eu fui regenerada, então eu devo adorar ao Senhor. Se eu fui justificado, eu devo adorar, eu devo louvar ao Senhor, né? Espiritualmente, Deus, Ele nos escolheu, Ele nos separou para adorá-lo, para louvá-lo, para cultuá-lo. Então, é esse o nosso fim, o objeto da nossa existência. Então, quando o salmista, aqui no Salmos 146, no verso 1, ele diz, aleluia, ele está se identificando com o verdadeiro adorador, né? Por quê? Porque ele está reconhecendo que ele tem uma intimidade com o Senhor, e essa intimidade com o Senhor é que o leva a louvá-lo, é que o leva a adorá-lo, é que o leva a admirá-lo. Então, é isso que o salmista está nos passando. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o único e verdadeiro Deus, e digno de todo o nosso louvor. Não tenhamos dúvidas quanto a isso. Então, qual é a minha identidade enquanto cristão? A minha identidade enquanto cristão é vir à igreja, é assistir o culto? Ou será que eu tenho que vir à igreja e prestar um culto ao Senhor? Porque muitas vezes a gente se comporta assim, né? Diz, vamos assistir o culto, né? Não tem em mente que estar aqui é para prestar um culto ao Senhor. Que o domingo, esse domingo que nós estamos aqui, ele é o dia do Senhor, né? E que nós devemos dedicar ao
Senhor, para louvá-lo, para engrandecê-lo, para admirá-lo, reconhecê-lo, né, adorá-lo. Então, a nossa identidade como cristão é essa, de entender que nós somos adoradores. Nós somos adoradores. O pastor Edson, ele é pai, ele é pastor, né? Aqui tem mães, tem pais, tem filhos. Porque você poderia dizer, essa é a minha identidade. Não, mas a nossa principal identidade é ser um adorador do Senhor, né? E esse é o fim principal para o qual Deus nos criou. Foi por isso que o Senhor nos regenerou, né? Para termos uma vida de louvor e de adoração a Ele. Então, não custa dizer mais uma vez, né, meu irmão? Então, louve. Tem até uma música, né, professor Jô? Então, louve ao Senhor. Louve a Deus com todo o seu ser. Louve ao Senhor. Esse é o nosso primeiro ponto que a gente falou. Deixa eu ver quem é que estava aí atento. Qual é o primeiro ponto que nós destacamos aqui desses dois versos? A decisão de louvar a Deus. Muito bem. E aí a gente vai para o segundo bloco, né, professor? Depois nós vamos falar sobre os dois outros pontos, que é como é que eu vou louvar a Deus, né? Como é que eu louvo a Deus? Esse é o nosso segundo ponto. Deixe-me ver aqui se o vento não levou a minha anotação. Eu vou procurar. Então, professor Shoa e amigos,